E aí pessoal, estou de volta. Então hoje a gente vai ter uma aula especial, porque o que está acontecendo no mundo, no Brasil e inclusive em nosso estado, é muito importante que todos vocês entendam como funciona. Então hoje é uma aula especial falando sobre coronavírus, ok? Então fique ligado que vai vir a vinheta e até daqui a pouco. Estou de volta e talvez as aulas comecem, ainda não tenho certeza, mas se tudo der certo, segunda-feira vocês vão estar recebendo esse vídeo aí. Então, segundo o aumento de casos, de novo, de coronavírus, estou fazendo uma aula especial para vocês, que é muito importante que todos entendam. Então não entendam só as partes técnicas que a gente fala sobre a matéria de ciências, mas também como todos temos que se portar nesse momento tão difícil. Então fiquem ligados que vai começar mais uma aula. E essa aula vai ser uma aula de ciências e também de biologia, porque essas duas matérias é muito importante e é a única matéria que pode explicar para vocês como tudo isso acontece. Então fiquem ligados. Então, estou aqui para explicar para vocês o que esse vírus maldito faz quando ele consegue entrar no nosso corpo. Então, primeiramente, a transmissão acontece através da saliva. Em maior parte dos casos é da saliva. Então, é aquela famosa chuva de guspe. Então, a gente está conversando com uma pessoa, ou espirra, ou tosse, e isso faz que ocorra, que saiam salivas da nossa boca, só que a gente não consegue ver. E essas partículas é o que carrega o coronavírus e faz a transmissão de uma pessoa para outra. Além disso, essas partículas que estão no ar, que saem da nossa boca, cheias de coronavírus, elas podem cair na roupa, podem cair nas mãos. Então, por exemplo, eu tô ali, acabo sentindo vontade de espirrar, atchim! Então, daí passa um amigo meu, e aí mano, firmeza? Como é que você tá? Beleza? Forte abraço. Ou, no abraço, vai dar um abraço no seu amigo, e é nesse momento que acaba transmitindo o coronavírus. Além disso, quando você está com partículas na mão e pegar em alguns objetos, principalmente vocês que estão aí, na escola, então pegar no lápis, caneta, acabar emprestando material um para o outro, às vezes só tem um apontador, que infelizmente vocês sabem da realidade, um apontador, ficar transmitindo esse apontador pegando na mão de um e de outro, é aí que está o perigo, é aí que pode ocorrer a transmissão. E nesse motivo, que é muito importante sempre estar lembrando de lavar as mãos. Por isso que é muito importante lavar as mãos, passar um álcool nas mãos, porque as mãos é o maior meio de transmissão, tirando a saliva. E por isso que é muito importante o uso de máscara toda hora quando estiver ao lado de uma pessoa. Quando a pessoa inala o vírus, então fique ligado que eu vou mostrar isso na imagem. O que vai acontecer? Quando a pessoa ela inala ou ingere as gotículas de saliva que contém o coronavírus, esses vírus, eles vão começar a atacar as células de revestimento das fossas nasais, da parte do nariz. Também vão atacar as células que ficam no fundo do nariz. Vão começar a atacar as células que ficam no fundo da garganta, avançando aqui pela traqueia. E é isso que causa um dos primeiros sintomas. É envolvido com essa região, porque é onde que o vírus ataca primeiramente. Então, o que ela vai ter? Ela vai ter dor de garganta, vai ter tosse seca, vai ter sensação de nariz trancado, e é onde que o vírus vai se alojar primeiramente, ele vai começar a desenvolver ali. Então, por isso que os sintomas começam nessa região. E lembrando bem que um sintoma muito importante é a falta de olfato e a falta de paladar. Você não consegue sentir cheiro e nem gosto das coisas. Agora, vamos entender melhor como funciona esse organismo
essa forma que o vírus ataca o nosso organismo. Então vocês vão entender um pouco da parte científica, que é muito importante vocês compreenderem como isso funciona. Esse daí que vocês estão vendo, que é esse círculo em azul, esse é o danado, esse é o novo coronavírus, e ele possui uma capa lipídica, que é essa parte de azul, e nessa capa lipídica você tem proteínas, que é essa que está pintadinha de verde aí. E queria chamar a atenção que essa parte em rosa, que tem como fosse umas minhoquinhas em vermelho, esta é a parte da célula do ser humano. Lembrando que ela representa uma célula só, que pode ser uma célula que reveste o fundo do nosso nariz ou o fundo da nossa garganta. O vírus ele necessita da célula, então ele se prende na célula para conseguir se multiplicar. Vocês vão ver que a bagunça vai começar. Então, ó, o vírus se ligou aos receptores das nossas células do sistema respiratório e agora ele vai conseguir colocar o material genético dentro delas. Olha só que interessante. Ele vai sequestrar células. E nas próximas imagens, vocês vão conseguir ver que depois que a célula está tão cheia de vírus, ela explode e esses vírus acabam saindo e atingindo novas células, se multiplicando cada vez mais dentro do nosso organismo. Então essa partícula que fica dentro do vírus, que se chama RNA viral, ele vai sequestrar a célula. Então imagina que o vírus vai chegar na célula, o vírus vai chegar para a dona célula e vai falar assim: e aí, dona célula? Parou com tudo. Porque quem manda aqui nesse organismo sou eu. Então agora você vai trabalhar para mim. E isso é o vírus falando para a dona célula. O vírus ele vai começar a agir no fundo das nossas células, aqui da garganta. E conforme ele vai criando mais força, porque lembre que nem todos os organismos ele consegue desenvolver tão rápido e em uma quantidade tão grande, né? Então o que vai acontecer? Se ele conseguir desenvolver, se aquelas células do organismo da pessoa for um organismo mais fraco ou que tem algum outro tipo de doença que faça a pessoa ter a imunidade um pouco mais baixa, ele vai começar a entrar, a pegar essa parte das células nasais, a parte da garganta, as células da garganta, e ele vai começar a descer para o pulmão, né? Que é um órgão muito importante, um órgão vital para o nosso corpo. Então, bora visualizar melhor esse processo pedagógico. Então, os coronavírus estão atacando o sistema respiratório, eles começam a descer, vem pela traqueia, onde que estou mostrando aí, os brônquios, os bronquíolos, essa ramificação que aparece. Então, quando o coronavírus chega nessa região, vários, né, bilhares de coronavírus chegam nessa região, eles estão onde? Estão dentro do pulmão. Aqui tem um pulmão e o outro tem um outro pulmão aí. São dois pulmões que nós temos. A partir do momento que o vírus chega aqui, nessa região, nós vamos ter um processo inflamatório, que é uma resposta de defesa do nosso organismo. Então, eles vão ficar inflamados, ou seja, o organismo vai mandar sangue para cá, vai mandar água para cá, a temperatura vai aumentar, ele vai mandar células de defesa para cá. Então, pense comigo, você acha que é uma boa os nossos pulmões ficarem cheios de água? Porque é isso que acontece. Quando a gente tem um processo inflamatório nos pulmões, eles vão ficar socados de água, eles vão ficar inchados, vão ficar mais duros. Inclusive o processo de movimento respiratório vai ficar prejudicado por causa disso. Uma outra forma de o nosso organismo se defender é elevar a temperatura do nosso corpo. Então, o nosso organismo vai pensar assim: vou acabar com esse demônio, que é o coronavírus, o Covid-19. Então ele vai aumentar a temperatura do corpo
para ver se ele consegue combater o vírus que está aqui dentro da gente. Mas lembrando, uma temperatura muito alta é prejudicial para os nossos órgãos. Então, nenhum ser humano pode passar de 40 graus Celsius, certo? Que é a temperatura que até onde que o nosso organismo consegue chegar no limite. Então vamos na situação atual, né? Imagine então que o paciente está com uma temperatura elevada e também com esse processo inflamatório do corpo, com os pulmões cheios de água. Para isso tem um nome que se chama pneumonia. Então, os pacientes que têm Covid ou coronavírus, eles podem evoluir para uma pneumonia, que seria a inflamação, né, dos pulmões. Pessoal, uma outra coisa que precisa ser observado é quando o coronavírus chega nos alvéolos pulmonares. Esse saquinho aqui que a gente está mostrando é os alvéolos. É onde que a gente faz a troca gasosa, né? Que a gente troca o oxigênio pelo gás carbono que a gente libera ao ar. Quando inspiramos, puxamos o ar e automaticamente a gente solta o ar. A gente faz essa troca gasosa, que a gente começa a oxigenar o nosso sangue e tirar o gás carbono que existe dentro dele. Você pode pensar que os alvéolos comparar como favos de mel. Eles, ao invés de estar cheio de ar, por conta do processo inflamatório que foi causado pelo coronavírus, isso vai ficar cheio de água. Chuá! Hospedeiro ou um organismo que não é do seu corpo. Então a inflamação ela não acontece só nesse caso que é nos pulmões, mas pode acontecer de várias outras formas. E é um meio de o organismo combater esse corpo estranho que está no nosso organismo, que está dentro do nosso organismo. Então, ó que loucura, né? Depois de o organismo reagir e até curar, que existem casos que já foram comprovados também, que assim, teve coronavírus, cuidou, evoluiu bem, sabe? Acabou o coronavírus e daí passou alguns dias, a pessoa teve uma infecção bacteriana. Mas por que isso acontece? Porque o pulmão, no processo de inflamação e depois de cura, ele vira um bom lugar para ter uma bactéria. Então, por que isso acontece? Porque o pulmão encheu de água, né? Além de água, ele vê a inflamação. E essa inflamação vai ficar com algum pus, algum resíduo lá dentro. Além disso, células mortas, né? Células que morreram nesse processo. E esse local, ele vira um ótimo local para instalação de uma bactéria. Então, existem casos de pessoas que cuidaram do coronavírus, sararam e depois de alguns dias morreram de infecção por bactérias. Então, além de você se cuidar no momento para não ter, porque isso só ocorreu, essa infecção de bactérias, por causa do coronavírus, porque se ela não tivesse coronavírus... Pessoal, coloquei aqui umas imagens de bactérias para vocês verem. Eu não estou querendo aterrorizar vocês, isso é pura ciência. E tem mais, além dos pulmões, o coronavírus ele pode se espalhar para outros órgãos do nosso corpo. Então acompanha as imagens lúdicas. Podendo atingir o estômago, o intestino, que vai mostrar agora, o coração, os rins e também o fígado. Que 80% de todas as pessoas, elas vão ser contaminadas pelo vírus, só que o organismo dela vai acabar com o vírus antes que ele comece todo esse processo infeccioso. Mas mesmo assim, sobrarão 20%, e desses 20%, muitas delas vão precisar de atendimento médico. E 1% de todas essas pessoas vão acabar morrendo. Então, lembrando que esse 1% é relativo também.
Isso vai depender muito da administração federal, do nosso governo, de técnicas e habilidades para combater esse vírus nacionalmente, né? Então, eu vou mostrar até um gráfico, porque alguns países acabaram sendo menos por cento do que outros, e outros mais do que 1%, porque como eu falei anteriormente, isso vai depender muito das ações administrativas de prevenção do governo do país que estará tentando combater o coronavírus. Eu também queria falar que às vezes eu não gravo esse vídeo sozinho. Eu gravo esse vídeo com a minha parceira que está aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Ela é meio pesada. Essa daqui é a Cachoeira, né, Cachoeira? Que ela fica aqui dando um maior apoio moral, porque não é fácil gravar os vídeos, né? Principalmente como eu, que não nasci um ator da Globo ou ator de novela, não é verdade? Tudo tranquilo aí? Pessoal, todas essas informações que eu passei para vocês são informações cientificamente comprovadas, né? São os últimos estudos que foram feitos do coronavírus, do famoso Covid-19. E lembrando, né, que eu também falei sobre a porcentagem. Falar, professor, então posso ficar tranquilo com 80%. Então, 80%, essa porcentagem é no âmbito mundial, entendeu? Dividida de país para país. E assim, não é porque 80% que não vai acontecer nada que a gente não tem que se preocupar com o próximo, né? O próximo que eu digo é o companheiro do lado, o parceiro, né? Não só o parceiro, mas como a família de vocês, né? Que a família é muito importante e a família é um bem sagrado, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa pensar no próximo, na nossa família, né? Para quem tem filho, nos filhos, na esposa. Então, vocês imaginem a situação. Vocês se prevenindo, né? Usando máscara, lavando as mãos, fazendo tudo que o procedimento correto para que isso não se espalhe com mais velocidade, vai proteger a família de vocês, né? Porque você não sabe se de repente você, não tô nem aí, não vou usar máscara, vou pro batidão, vou pro bailão. Então, de repente, você tá lá e uma pessoa, você tá de repente com o coronavírus, você vai pro batidão, pro bailão, você não sabe e não tá usando máscara. Passa para uma outra pessoa. Essa pessoa tava no batidão também, mas trabalha na padaria, aonde sua mãe, sua tia, sua avó compra pão, né? Então ela foi lá, curtiu no batidão, tá? E daí foi trabalhar no dia seguinte, foi entregar pão para um familiar seu e pegou na mesma sacolinha e automaticamente essa sacola que foi pego, o parente seu pode ter pego na mão, né? E depois não lavou a mão, esqueceu, porque a gente não é perfeito, a gente tenta lembrar de tudo para a gente fazer o máximo possível para que não aconteça. Mas pegou, né, naquela sacolinha que estava contaminada, coçou o olho ou coçou o nariz, e aí um familiar pegou, né? Uma pessoa querida sua, e acaba, que nem tem os 80%, mas também os 20%, que a gente não sabe como que vai evoluir, como vai ser esse tratamento, como que vai ser o organismo vai reagir. Então, por isso que é muito importante todos nós terem essa consciência de fazer o certo. Eu sei que o certo é muito difícil de a gente ser perfeito, né? A gente fazer tudo corretamente, mas nesse momento, as pessoas que não estão tomando cuidado são as que estão mais sofrendo, né? E o sofrimento disso é muito terrível. Eu mesmo peguei, fiquei bem ruim. Graças a Deus não fui entubado, mas a sensação de mal-estar, sabe? De a gente não saber como que vai ser o dia da manhã, é bem difícil. E outra coisa, não estamos totalmente imune, por quê? Porque assim, eu peguei coronavírus, agora estou imune, tô de boa, vou sair. Não. Existe uma variante e também existe uma cepa diferente. Então, que na verdade, você pode pegar novamente, né? E isso pode ser que seu organismo reaja de uma forma, opa, já conheço esse vírus, então beleza, o organismo reagiu bem.
passou mal uns dias, mas sarou. Ou pode ser que venha pior, venha mais forte. Você acabou de sair de um corona, né? De uma contaminação de Covid, seu organismo está fraco, declinou, né? Ele tá muito fraco porque você gastou muita energia para tentar ficar bem. Daí vai lá, acha que tá tudo jóia, sai, vai fazer alguma coisa que não deve, ou não usa máscara, pega de novo. E seu organismo que já estava fraco, pega um outro coronavírus que talvez seja um pouco mais forte e ele reaja muito mais pesado no seu organismo. E reagindo assim, é muito perigoso. Agora, vou trazer uma notícia boa. Hoje já existe a vacina, né? Existem vários países que desenvolveram a vacina. E hoje mesmo eu posso trazer essa informação para vocês que o Brasil já estão fazendo testes da vacina que é produzida no Butantan, que é lá em São Paulo. Então assim, nem todo mundo toma vacina. A vacina ela é algo que vai trazer boas coisas, benefícios para nós, né? Só que ela vem acompanhada de uma ordem, né? Que eles acharam melhor vacinar primeiro os idosos e depois vai descendo a idade deles. No momento está entre os 60, entre de 69, acho que a 68, né? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Claro que vai abaixar até chegar a gente. Inclusive o governador de São Paulo também falou que até dia 11 de abril, talvez os professores vão começar a tomar vacina. Então essa vacina vai também começar pelos professores mais idosos, para depois chegar no jovem, né? O jovem, ele tem um organismo mais forte, né, que consegue combater. Por isso que vai começar pelos idosos, que tem um organismo mais fraco, e pelos jovens, que tem um organismo mais forte. Mas todo mundo, a ideia é que todo mundo tome essa vacina, né? Inclusive vocês. Então, não sei o quanto vai demorar, se vai demorar, vai ser vacinado até outubro ou até o ano que vem, porque são bilhões de pessoas para ser vacinadas, né? Então, tem muita gente para ser vacinada ainda. E eu queria agradecer por essa aula, espero que vocês tenham gostado. E não foi também só uma aula explicativa, que vocês falaram, pô, o professor mandou bem aí na aula, pô, da hora, agora eu estou entendendo mais sobre coronavírus. Não. Vai ter algumas questões, como vocês já sabem, como tem nas outras aulas, né, que eu vou estar mostrando aí na tela para vocês. Eu quero que vocês escrevam essas questões no caderno de vocês, copiem as perguntas e depois respondam elas, ok? Combinado? E quando, se Deus quiser, tomara que seja logo, mas com segurança, que é o mais importante, porque não é só falar para os professores irem lá, porque todos estão expostos, né? Nós e vocês. Então a gente preza pela vida de cada um. E deixa eu só recapitular, voltar meu pensamento. Então eu vou estar corrigindo depois que voltar às aulas, vou estar vendo o caderno de vocês e corrigindo, e isso vale a nota tão desejada de vocês no final do bimestre, né? Então, muito obrigado, um grande abraço e se cuidem.